Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte do nosso podcast Tu Porém. Estamos começando mais um episódio para comentar este livro maravilhoso que é O Mil Cairão ao Teu Lado. Mas eu não comento, não faço comentário sozinho, isso daqui não é um monólogo. Temos sempre convidados especiais e hoje eu tenho aqui comigo a Júlia, que já esteve conosco nos últimos episódios, trouxe comentários maravilhosos. E é muito bom ter você aqui de novo, Júlia. É um prazer estar de volta mais uma vez. Muito boa tarde ou boa noite, caso você esteja assistindo. É um prazer, mais uma vez, conversar com vocês a respeito desse livro. A gente ter mais alguns comentários a fazer. E também não estamos aqui sozinhas. Hoje temos a presença do Lucas, que também é a nossa cota masculina aqui do podcast. Então é sempre um prazer termos mesclado e estarmos aqui com o Lucas também. Olá a todos vocês que estão ouvindo esse podcast. É um grande prazer estar aqui de novo com vocês. Faz um tempinho já que eu não venho aqui no Tu Porém, mas estamos aí para falar de mais um livro bem especial para mim, Mil Cairão ao Teu Lado. Cara, a história é incrível. E hoje a gente tá aí para mais um episódio, né? Vamos lá pro capítulo 13 e 14, não é isso? E aí a gente vai conversar legal aí. E é claro, temos também a Fernanda aqui, que é a nossa host de hoje. E aí, Fef, você tá pronta aí? E aí, gente? Sim, estou pronta. E bora começar mais um episódio. Bom, como o Lucas bem disse, e salientando aqui, nós estamos no nosso episódio 51 e vamos comentar os capítulos 13 e 14 do livro Mil Cairão ao Teu Lado. Mas antes, como em todo episódio, você que está caindo aqui de paraquedas, não está entendendo a situação, O Mil Cairão ao Teu Lado é um livro que conta a história do Franz Hasel e da sua família, que eles viveram ali no período da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Eles eram adventistas do sétimo dia e esse livro é um livro de testemunho da família Hasel durante esse período aí da Segunda Guerra Mundial. O Franz no fronte de batalha, né? E a família dele passando por muitos desafios lá na Alemanha. E indo aqui então pro capítulo 13, nós temos a vida em Frankfurt. Então a gente volta para a visão da Helene, que passa por mais desafios. Essa mulher, gente, eu não sei como ela aguentou, como foi ser mãe, porque naquele momento ela meio que era mãe solo, né? Então ter que cuidar das crianças, ter que lidar com as dificuldades de poder ter alimentos, porque no último episódio, ela teve que sair de Frankfurt às pressas, teve que encontrar uma família. Ainda bem que os Joshes aceitaram ela e a família. Só que chegou um tempo que as crianças estavam cansadas de ficar ali. Elas queriam voltar pra casa. Mamãe, vamos voltar pra casa. E a Helene acabou cedendo. E aí eles decidiram voltar pra casa. Porém, nada é tão fácil assim, né? Tava tudo bloqueado, ela não ia conseguir chegar até Frankfurt. E eu acho impressionante a fé dessa mulher, porque ela
pensa, né, na cabeça dela, mesmo que 1000 tanques, que os tanques estavam bloqueando, né, o caminho, ela, mesmo que 1000 tanques estejam bloqueando as estradas, vou levar os meus filhos para casa. Se o Senhor está conosco, nada de mal acontecerá. E, gente, que fé dela, né? A gente comentou aqui. Uma coisa que a Júlia falou que eu achei engraçado, e realmente no episódio anterior foram só meninas que comentaram. E aqui a gente tem o Lucas como a nossa cota masculina. Uhul! Mas é muito lindo ver o quanto que a Elene se dedica pra cuidar das crianças. E eles acabam indo procurar uma casa ali. E a mulher, né, da casa acaba não recebendo eles muito bem. E a Elene desesperada porque a filha dela... Eu esqueci o nome sem ser a Suzy, a Gerd? Não, a Lotte. A Lotte. Isso, esqueci aqui. A Lotte tava com um quadro ali de insolação, né? Ela tava passando muito mal. Gente, imagina o desespero. Você com uma criança pequena, sua filha passando mal, você querendo voltar pra casa. Enfim, mas já falei demais aqui. Eu queria que os meus convidados trouxessem os pontos deles a respeito desse episódio aqui, que mais uma vez Elene passa por mais desafios. Eu adorei a temática do Milcar ao teu lado, porque ele traz o norte pra gente, além de estar sendo norteado ali na Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem a história do Franz e eu vejo o protagonismo da Ellen também. E, nossa, da Helene, perdão. E, nossa, eu fico extasiado quando eu leio esses livros que tem essa temática, que apresentam 2 protagonistas e eles vão contando a história, o crescimento, o desenvolvimento desses protagonistas. E para quem não sabe, irmãos, a Segunda Guerra Mundial, ela teve início em 1º de setembro de 1939 e ela terminou em 2 de setembro de 1945. E nessa primeira parte do capítulo 13, Helene, ela procurou, né, lutou para levar as crianças para Frankfurt. E o que acontece é que, assim, ela precisava levar eles antes do toque de recolher. Então você tinha um toque de recolher ali às 20 horas e ela precisava levar eles. Caso ela não conseguisse, aí, irmãos, já sabe o que ia acontecer, né? E, assim, os alemães naquela época, né? A gente vê pela história, por nortear ali do que acontecia, eles eram frios demais, então não tinha chance. Se saísse fora da curva, era morte, né? Tanto é que você percebe que durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem inúmeros casos das piores mortes possíveis, né? Mais de 1,1 bilhão de pessoas, né, de judeus, morreram em câmaras de gás. E câmaras de gás era, nossa, uma das piores maneiras de se morrer. E quando Ellen, né, a Helene, tô trocando o nome dela por Ellen. Quando Helene, ela levou os seus filhos para Frankfurt, né, como a Fefs disse, ela procurou ajuda numa casa, ela não conseguiu, e aí começou a bater o desespero, e você percebe durante o livro o tamanho da fé dessa mulher. Ela tem uma fé grande, muito grande, e mesmo assim a gente vai lendo a história, você fica comovido com ela, né? Porque mesmo ela tendo ameaças de morte, ela continua ainda batendo pé, continua firme aos princípios dela. E ela, o que é melhor, ela passa isso pros filhos. Então você vê a Lotte, você vê a Suzy, você vê a Gerd, eles têm esse convívio com os princípios que são passados da mãe, né? Os princípios da igreja. E você percebe isso que o próprio Hans, né? O protagonista, ele mostra isso pros filhos também. Então a gente vai passando, né, na história. E o que eu acho mais interessante é a comparação que muitas pessoas fazem desse livro com
Até o Último Homem, né? Que na verdade o nome do livro é Soldado Desarmado. E basicamente passa assim, quase no mesmo período, né? Mas você vê, as histórias são bem parecidas. Porque você vê um soldado que mesmo com a morte sendo... chegando, batendo na porta, ele não desiste dos seus princípios. É bem interessante você falar sobre esses princípios, Lucas, porque realmente dá para ver claramente como que a Helene faz disso a sua maior força, né? Tanto para continuar ali com seus filhos e manter as suas raízes cristãs para os seus filhos, ela também faz isso pensando no convívio da sua família, né? Na união da sua família. E o quanto isso é importante, o quanto isso é uma lição para hoje para nós, né? Enquanto cristãos, enquanto familiares, né? Para as pessoas que têm famílias cristãs, assim, quanto esse testemunho é importante. E o papel materno ali, né? Porque as crianças ali estavam em desenvolvimento, elas precisavam realmente, no contexto de guerra, em que não havia o que fazer, eles não tinham controle, né? Eles não tinham não tinham isso sobre o poder deles de simplesmente fugir do país e viver uma outra vida. Eles estavam ali simplesmente porque eram o local, o país em que eles moravam, e não havia uma outra alternativa. Então eles acabam tendo que lidar com uma situação e mesmo assim manter a fé, manter os princípios cristãos. E é tão interessante porque quando Helene volta com os filhos, ela tem uma grande dificuldade e ela sabe que essa dificuldade vai chegar, né? Ela não é uma dificuldade em que ela não previu, né? Ela sabia que aquilo poderia acontecer, que é a questão da alimentação em tempos de guerra, né? A alimentação ali era uma dificuldade que ela sabia que era possível de se enfrentar, porque era uma forma que eles obtiveram de racionalizar e de controlar as pessoas mesmo. Então, ela tinha alguns alimentos, e a Alemanha não é um país como o Brasil que é desenvolvido na questão agricultura, né? Então, eles acabaram tendo essa dificuldade em questão da alimentação. O clima não ajudava muito também. E aí as crianças retornaram para casa porque eles queriam, além de estar ali com seus familiares, eles também tinham a sua escola, eles tinham os primos, os amigos. Então eles tinham um convívio, por mais bizarro que tenha sido, eles tinham um convívio social naquele lugar. Então ela sabia que Deus os protegeria, mas que eles precisariam continuar mantendo a fé, né? E na escola era uma grande dificuldade para eles por conta do sábado, né? A gente vê isso também no começo do livro, não só no decorrer da história, mas a gente vê isso bem claro logo de cara, assim, né? O quanto eles precisavam ser fiéis naquele momento a respeito do sábado. E essa é uma lição que nós, como adventistas do sétimo dia, precisamos ter em mente e sempre relembrar, né? O quanto esse princípio é importante e o quanto nós precisamos continuar mantendo ele como o centro da nossa adoração. O que é interessante é que, passando essa parte no capítulo 13, a gente vai ver que o Adolf Hitler, ele decretou que toda menina, após saírem da escola primária, elas deveriam trabalhar 1 ano gratuitamente como sua contribuição para a guerra. Então, você vai ver a dificuldade da Helene em lidar com isso, né? Ao mesmo tempo lidar com suas filhas pequenas e ao mesmo tempo lidar com fatos que ela não quer abandonar os princípios por nada, né? E mais, a Gerd, ela... acontece uma coisa na escola dela, né? Que o professor dela é o Sr. Newman. Ele persegue ela na escola e quando... ela decide que ela não vai fazer as aulas de sábado. Aí o que o professor faz? Ele pega e começa a mudar a grade de matérias para justamente dar as matérias novas no sábado. E aí na segunda-feira ele passava, né, os exercícios, a correção de todas essas matérias novas que ele deu no sábado. E adivinha quem ele chamava para fazer a correção lá na lousa, para resolver os exercícios na lousa? A Gerd. E ela ficava sem saber o que fazer, né? Aí depois eles descobriram, né? Conversaram com os amigos e tudo mais, pediram ajuda, foram na casa de amigos no domingo para
pra estudar o que o professor tinha passado, e depois eles meio que se vingaram do professor, né? Pegaram o livro, o caderno vermelho que ele tinha de notas, né? A Gerd, mais os amigos, e aí pegaram, atearam fogo no caderno e jogaram fora, né? O que foi muito interessante. E você percebe que a família da Helene, ela traz esse senso de cuidado com os princípios. Tem uma frase que diz assim, para você ser uma prostituta, não necessariamente você precisa vender o seu corpo. Basta você negociar valores. Então, quando a gente acaba negociando princípios que são imutáveis pra gente na nossa vida, você percebe que a gente tá vendendo aquilo que é mais sagrado, né? Quando a gente vai na Bíblia, nós somos adventistas do sétimo dia, nós cremos nas 28 doutrinas que são da igreja, nós cremos na Bíblia como ela é, e temos o conceito de sola escritura, né? Somente a Bíblia. Nós percebemos que por várias vezes a gente acaba cedendo certos valores, né? A gente acaba cedendo certos princípios que nós não deveríamos, né? Princípios que são imutáveis. E foi justamente o que a Helene fez, os seus filhos fizeram, o próprio Franz. Então, essa parte, esse capítulo, assim, pra mim foi top demais. E indo mais pra frente, a gente vê o cansaço, né, da Helene diante da guerra. E imagino, a gente que tá lendo aqui, a gente já fica, nossa. E a gente só tá lendo alguns episódios recortados, enfim. Imagina pra quem vivenciou esse período de guerra, que a Segunda Guerra Mundial, ela foi de 1939 a 1945. Então, teve muito chão, teve muita coisa acontecendo. E eu acho interessante a Helene mencionando, né, que ela conseguia acompanhar os jornais, né, a diferença, né, das notícias. Tinha a notícia dos jornais alemães, né, que falava que estava dando tudo certo, que o exército alemão estava ganhando, que o Führer continua sendo vitorioso, enfim. Já os noticiários como a BBC de Londres, né, estava falando uma coisa totalmente contrária. Estava dizendo, né, que o exército, tanto o exército inglês, o exército americano, enfim, os outros exércitos que se juntaram ali contra o exército alemão, estava ganhando. Então, a gente via o quanto que era uma manipulação de informações, né? A Júlia vai saber falar muito melhor do que eu, mas eu acho isso interessante de como numa guerra e até mesmo em situações, até mesmo políticas, né? As notícias vão sendo... as pessoas vão alterando as notícias, vão colocando de forma com que satisfaçam, né, as ideologias de cada uma delas, e não seria diferente numa guerra, né? Então, era muito do interesse da Alemanha mostrar para a população de que estava dando tudo certo, de que a Alemanha estava sendo vitoriosa, quando na verdade não era bem assim. E a gente vendo, né, a visão do próprio Franz, né, a gente consegue entender isso. E indo já pro finalzinho do capítulo, eu acho interessante que a Helene, cansada ali de estar contra o partido nazista, de criar problemas com os nazistas, né, permite que o Kurt, que é o filho mais velho dela, né, participasse ali do... Não Wolf, é Jung Volk, é uma organização do Hitler, para meninos entre 10 e 14 anos. Eu quase falei, Helene, põe o Kurt no Clube dos Bravadores, né? Enfim. Mas, ela... Ali o Kurt, ele ia aprender coisas relacionadas à sobrevivência, né? Bem parecido com o Clube dos Bravadores, realmente. Só que com o viés, né, nazista. Então... A Helene, no primeiro momento, achou que seria algo inofensivo, mas ali, mais pra frente, ela acabou vendo que não. Que eles usavam, né, aquele espaço para poder pregar ali a ideologia nazista, e o Kurt acabou sofrendo ali também. Então, o quão doentio, né, vai a capacidade humana de
pregar, né, ideologias para poder defender o seu país, para poder defender uma ideia. E isso me fez pensar muito no final da guerra, né, quando os alemães, eles são julgados, né, as pessoas que estavam ali de frente, elas começam a ser julgadas, e um dos depoimentos, né, uma das respostas, das justificativas que eles encontravam é que eles estavam simplesmente fazendo o trabalho deles. Eles estavam simplesmente seguindo ordens. E isso tem uma questão totalmente problemática, né? Porque, ao mesmo tempo, eles estavam ali matando milhares de pessoas e a resposta daqueles líderes foi que eles estavam simplesmente seguindo ordens. Então, o quão sério é nós criarmos um senso crítico e da gente orar muito a Deus, né? Nós, principalmente que somos cristãos, pra gente não ser usados por essas ideologias, pra gente não ser cego por causa disso, porque nessas questões, vou dizer, nesse fundamentalismo, né, a gente acaba fazendo coisas absurdas e muitas vezes, infelizmente, utilizamos o nome de Deus, que é a propaganda nazista, infelizmente, um dos motivos, né, que ela ganhou tanto... as pessoas começaram, né, a conhecer muito, muito bem a propaganda nazista foi por conta dessa proximidade com a religião cristã, infelizmente. Mas isso eu acho que é o crucial, assim, do quanto que a gente tem que tomar cuidado, porque esse livro, ele é atual também. E nos episódios anteriores, a Júlia comentou e a gente acabou comentando nesse fator político, né, a gente entende a importância, né, da discussão política. A gente não acha que você deve ser alguém alienado, que, enfim, não entende nada desse assunto. Mas que a gente tem que tomar cuidado porque o nosso reino é o reino do Senhor Jesus Cristo. Não é de nenhum outro, né? Eu não vou mencionar nomes, né? Não quero ser polêmica aqui. Mas você sabe o que eu estou falando. Nós estamos vivendo aqui num Brasil extremamente polarizado. E que, se a gente não tomar cuidado, pode sim, quem sabe, entrar em guerras, enfim. Mas isso é uma coisa totalmente séria. Eu vou voltar só num ponto para a gente conseguir avançar para o capítulo 14. Um ponto que realmente eu sou apaixonada, que é a questão da informação em si, né? É muito interessante pensar que a propaganda nazista foi tão forte e tão eficaz, porque não era simplesmente uma informação, eles não começaram com algo grande, né? Eles começaram simples, eles começaram com cartazes e essas divulgações foram feitas, assim, com tanta precisão e com tanta propriedade, né? Quando a informação ela é usada por Satanás, ela consegue alcançar um número de pessoas com muita... Infelizmente, com muita velocidade, assim, né? E naquele contexto da Alemanha em que não havia internet, em que não havia uma segunda opinião ou o que estava acontecendo com outros mundos, é interessante pensar que a propaganda nazista hoje nas faculdades, e eu acredito que em todas as faculdades de comunicação, não só o jornalismo, mas a publicidade e propaganda, o marketing, estudam sempre a propaganda nazista e estudam eu passei um semestre inteiro da faculdade falando sobre a propaganda nazista por conta do tamanho da propaganda e de como isso foi realmente eficaz, né? Então, a guerra, ela não aconteceu sem informação, sem a manipulação da notícia, sem todos os pequenos pontos em que foram criados e como aquilo foi alimentado e como aquilo chegou na população. Então, muitas vezes nós cristãos nos perdemos nas notícias e nas formas como as informações chegam pra gente, porque elas simplesmente são manipuladas. Então, é muito eficaz que você, como cristão, tenha noção e não tenha tanta inocência de saber que a informação atualmente, tanto quanto foi na época de Hitler, ela sempre cumpre um papel essencial na sociedade. Não estou dizendo aqui que você deve
cortar o jornal da sua vida, porque isso também não é eficaz, mas você deve ter esse olhar crítico, né? Um pouquinho mais de malícia para você entender que a informação ela é manipulável e não importa o veículo, né? E muito menos o partido desse veículo, ela acaba sendo realmente manipulável. E avançando agora para o capítulo 14, para a gente comentar um pouco, a gente volta para a visão de Franz, né? E Franz começa a contar. Franz, ele tem malária, né? Bem no início do capítulo já fala que ele estava doente, então além de tudo, além de todo o contexto, ele ainda fica doente, e ali não era um contexto atual em que tinha medicação e que tudo era muito tratável. Então o Franz, ele já está ali doente, com uma dificuldade, né? Porque a gente sabe que um homem doente é pior do que a criança doente, né? Então ele já estava ali com aquela dificuldade de lidar, e ele acaba recebendo ali uma liberação para passar o Natal com a sua família, e ele fica muito feliz com aquilo, né? Ele tem uma dificuldade para voltar para casa, mas mesmo assim ele não tinha essa dimensão. É interessante mencionar isso também, que Franz, ele não tinha noção do tamanho da antipatia que as pessoas estavam tendo com os alemães, porque ele estava num contexto de guerra, mas ele estava tão protegido pelo Senhor que ele estava começando a fazer amizade com as pessoas que estavam por ali, e eles eram muito bem recebidos, né, pelo restante da população. Então o Franz, ele tem essa liberação para o Natal, e ele vai para casa, ele reencontra sua família em boas circunstâncias, eles adoram a Deus juntos, e isso também é uma coisa que nós precisamos entender, né? Que mesmo em meio às dificuldades, nós devemos nos lembrar que devemos voltar e agradecer a Deus pelas boas circunstâncias que nós encontramos, tanto a nós quanto a nossa família, né? É muito interessante, e eu acho importante salientar uma coisa aqui, é que durante a Segunda Guerra Mundial, você tinha, sim, alemães que, além de concordarem com o nazismo, além de concordarem com toda aquela ideia assassina de Hitler, eles faziam aquilo por prazer, né? E a gente percebe o tamanho das atrocidades que aconteciam naquela época, terríveis. Mas ao mesmo tempo, você também tinha soldados que estavam lá cumprindo ordens. Ou eles cumpriam ou eles seriam mortos. Então, a gente tem que entender uma coisa. O nazismo foi terrível, maligno. Mas alguns soldados alemães naquele período de guerra, eles realmente estavam lá por obrigação, né? Ou eles estavam lutando ali na guerra, ou então eles morriam. No próprio livro a gente vai perceber que, eu inclusive citei um pouco tempo atrás, que as meninas que passavam, né, da primeira, dos primários, elas tinham que ajudar nas guerras. Você também, lá na frente, Hitler vai soltar um decreto que todo aquele menino que fugiu do alistamento ali, ele tinha que comparecer ou ele seria morto, né? E tendo até uma visão um pouco mais ampla, Hitler, quando ele iniciou ali, em termos sociopolítico, econômico, e em termos até de armamento e tudo mais, ele cresceu o Estado alemão, ele cresceu ali o partido ficou gigantesco, só que o camarada era um demônio, entende? Então você percebe esse meio, e aí Franz, ele já estava doente ali no capítulo 14, né? Doente, ele tinha pegado malária, e o que eu acho bem interessante é que aqui eles deram um nortezinho de como era uma tática que os alemães faziam quando eles iam pegar trem. Ele pegou o trem ali, e aí ele tava no vagão ali cheio, e na frente esqueceram de colocar um vagão vazio. Mas por que esse vagão vazio? Porque se eles passassem por um lugar onde tinham bombas plantadas, explodiu o vagão vazio e não o vagão que estavam soldados, né? E aí o Franz, ele ficou assustado na hora, não entendeu o que aconteceu. Só que aí finalmente, depois de um tempo aí, depois do trem parar várias vezes para eles descerem, ver se não tinha nenhuma bomba, depois despejar mais bombas, e aí ele finalmente chega em casa e ele encontra a sua família, e aí eles celebram o Natal, né? O que eu achei bem interessante ali, mesmo após meses quase sendo mortos, finalmente eles estavam juntos.
Tenho mais um detalhe nesse capítulo que eu acho bem interessante a gente comentar. Ele vai ser bem lá pro finzinho assim, do capítulo, mas vai falar sobre como que... Porque o capítulo ele fala sobre o Franz, mas o título é Estudos Bíblicos, né? Então ele começa a ter esse contato com as pessoas nesse sentido. E até então a gente costuma ver o testemunho do Franz através da vida dele, né? Ele não precisava falar. E aqui chega um momento em que ele realmente se abre, né? Em que ele realmente coloca ali as necessidades e os aprendizados, os conhecimentos que a gente tem dentro da Igreja Adventista. E ele começa a dar o estudo pro capitão dele, e eu acho bem interessante que o capitão ele era professor de história. E eu acho que acaba que quando você faz uma faculdade dessa, você acaba tendo um contato muito grande com a história em vários períodos, né? E aí Franz, ele tem esse conhecimento através da Bíblia, que não era um conhecimento científico, vamos dizer assim. E aí ele tem esse conhecimento e ele recebe... o capitão dele, ele recebe e ele... como eles começam a conversar e Franz começa a querer tirar uma dúvida ali, né? Mas um pouco antes eles falam sobre o capitão que não gostava dele, né? Que eu não vou saber pronunciar o nome, mas ele caçoava do Franz, né? E Franz reencontra ele. E aí ele fala assim que Franz merecia morrer por conta dos estudos, porque era uma coisa arcaica, que a Bíblia não valia a pena, que era só um livro de contos e tudo mais. E nós, como cristãos atualmente, vamos escutar isso muitas vezes na nossa vida, né? Então, Franz, ele ali se mantém em silêncio, mas quando ele chega perante o capitão dele de fato, ele começa a estudar e aí ele relembra isso também, né? Então, é bem interessante saber que Franz, ele tem uma didática muito importante de ensinar as pessoas através dos estudos e do conhecimento que ele tem, né? O capitão ali fica curioso porque ele começa a contar os fatores históricos e as coisas começam a se encaixar com aquele estudo que ele tinha e que ele não sabia que estava na Bíblia. Então a Bíblia, ela não é só um livro de histórias maravilhosas, ela é um livro histórico também, né? Um livro em que precisa ser estudado e que nós, como cristãos, temos essa necessidade e encontramos muitas coisas além das profecias, além das bênçãos, das promessas do Senhor. Então, é um livro maravilhoso que nós recomendamos que vocês estudem sempre, né? Que vocês se dediquem sempre, porque Franz, ele não passava um minuto de folga, assim, sem realmente estar ali em contato com a palavra do Senhor. E eu tava vendo ontem a abertura das Olimpíadas, né? E aí, quando passou a Alemanha, eu lembrei na hora, assim, do Franz. Eu fiquei pensando, nossa, existem alemães que realmente têm orgulho do país e que hoje a gente olha pra postura deles e já associa ao nazismo, infelizmente, né? Porque marcou a história deles. Então, quão pesado foi esse legado, né? De muita dor. E eu arrisco dizer que esse momento da Segunda Guerra em que Helene tá ali com seus filhos em Frankfurt foi o momento mais crucial da guerra, né? Que é quase o fim e que eles estão um pouco mais próximos do fim, mas ainda não é o fim. Então ali não tem... já morreram muitas pessoas, já as listas começam a ser sobre pessoas não só que morreram na guerra, mas que morreram de fome, que morreram de doenças. Então eles não têm muitas pessoas já na Alemanha, né? E Hitler já sabia que ali estavam se aproximando do fim dele. E mesmo assim não desistiu, né? E mesmo assim não renegou, não se arrependeu, né? Então é uma lição que fica pra gente, não só de uma história, né? De uma coisa, de um fator histórico que aconteceu, mas também uma coisa da gente ter essa noção do quão importante e quão relevante é o governo nas nossas vidas, né? Porque se estoura uma guerra hoje no Brasil, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, que nós não somos nem da direita nem da esquerda, nós somos pertencentes do reino dos céus. Então nós precisamos estar atentos a isso e aliados ao partido do Senhor, né? Vamos colocar assim. Então nós precisamos sempre prestar atenção nisso, na vida política do nosso país, mas principalmente o quanto isso reflete na nossa vida cristã. Então eu acho que Franz e Helene, eles ensinam isso pra gente no livro o tempo inteiro, né?
Exatamente, mas indo agora pro final do episódio, nós vamos ter um momento de considerações finais em relação aos 2 capítulos que comentamos aqui. E fique com a gente. É interessante, né, e para encerrar aqui a minha parte, é que quando o Franz, ele começa a dar os estudos bíblicos, né, ele tá estudando as profecias de Daniel, né, e ele também estuda Apocalipse com o capitão. E o que é mais legal é que o capitão ele começa a fazer perguntas sinceras, né? Ele começa a perguntar coisas sinceras sobre as profecias, né? E o Franz ele vai explicando, vai dando um norte pro capitão e cada vez mais ele vai ficando curioso. E aí depois que eles terminam, o capitão ele até pede a Bíblia, né? Do Franz emprestado e fica com ela por uns dias. Mais na frente, né? A gente vai ver que o capitão perseguidor, né? A Júlia falou um pouquinho sobre ele, né? Que eu não vou saber pronunciar o nome dele direito, né? Acho que é Gutscheck, alguma coisa assim. E ele realmente odeia o Franz da maneira mais terrível possível, né? E ele tem até uma parte do livro que ele diz assim, uma hora eu vou pegar você, uma hora as pessoas vão ver que você, na verdade, é um traidor e você vai morrer. Sempre tendo essas ameaças, né? Só que Franz, ele sempre mostra a boa conduta cristã, né? Ao mesmo tempo que ele ainda mantém o segredo, né, que ele não carrega a arma com ele, né, que ele está sempre... ele não concorda com o partido nazista, ele reprime tudo isso, né, e ele, mais na frente também, se não me engano, no capítulo 15, ele vai acontecer uma coisa lá e as pessoas vão virar mais ainda contra ele, né, mas essa parte realmente mostra pra gente como deve ser a conduta do cristão, né? Então, mesmo enfrentando a morte todo santo dia, né? Porque o Franz, a Helene, a família deles, eles estavam todos os dias enfrentando uma morte. Então, tipo, eles não sabiam se realmente eles iam acordar, levantar e voltar para casa, né? A própria Helene, por vezes, ela fala no livro que ela realmente não sabia se ela poderia terminar de criar os filhos, conseguiria e tal. Ela sempre mantém a fé em Deus e tal, e ela também sempre dizia que o Franz, ela não sabia, não tinha certeza se o Franz ele voltaria para casa, voltaria da guerra vivo, né? E aí a gente vai perceber o cuidado de Deus também, né? Então, quando a gente mantém sempre a conduta, né, segundo o caráter de Cristo, por mais que a gente esteja num lugar onde a gente não sabe se vai estar vivo, né, a gente tem que lembrar que mesmo, né, aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá, né? Eu acho que a lição que a gente sempre tira nesse livro é essa constância de fé, né? Mas esses 2 capítulos, eles me fizeram refletir bastante a respeito de como a gente tem lidado com as situações que não estão sob o nosso controle, né? Porque Helene ali, enquanto eu estava lendo o capítulo, eu realmente estava passando por uma situação assim, né? Porque é claro que não se compara de forma alguma, porque nós não estamos em contexto de guerra, mas eu convivo numa comunidade em que existe muitos barulhos ao redor, assim, né? E para mim é um incômodo toda sexta-feira. É impressionante como as coisas se ajeitaram para realmente e infelizmente serem na sexta-feira, né? Então acontece de tudo. Todas as festas de aniversário é na sexta-feira. Todos os bailes e todas as programações das pessoas ao meu redor são na sexta-feira, e isso me incomoda muito porque eu sei que eu tenho que estar na igreja no sábado pela manhã e eu fico cansada na igreja porque eu não dormi direito. Então é uma situação que não está sob o meu controle, e enquanto eu estava lendo o capítulo, eu estava passando por essa situação, né? E por muitas vezes, assim, eu tenho sentido o chamado do Senhor e Ele tem me despertado para isso, a respeito das situações que eu não posso controlar, que eu não tenho o que fazer, né? E o quanto isso é necessário para o meu crescimento espiritual, porque a Helene, ela tinha uma fé que, em meio à guerra, ela continuou agarrada àquela fé. Então, se todas as vezes em que alguma coisa me impedir de dormir, eu deixar de ir à igreja
por conta disso, que fé é essa que eu tô tendo, né? Porque se em um contexto de guerra, uma mulher com tantos filhos conseguiu sobreviver e manter a sua fé e adorar a esse Deus, qual é a minha desculpa? O que eu tenho feito para que isso seja diferente na minha vida? Para que esse testemunho possa ser contado por mim também. Então é uma lição que eu acabei tirando da vida da Helene, assim, mais uma vez, né? E é claro que não se compara a vida dela e esse não é o objetivo, mas é uma lição em que a gente aprende a lidar com as coisas que estão fora do nosso controle, né? E essa lição é uma lição que eu tenho tentado trazer para minha vida, né? De esperar no Senhor, de ter descanso de verdade na presença do Senhor e de não abandonar a fé e os princípios e todas as coisas maravilhosas, porque nós sabemos a recompensa, né? Então, esse é mais um pontinho de esperança aí no nosso coração para mais uma semana, para mais um sábado ou menos um sábado, para que logo e muito em breve nós veremos Jesus nas nuvens celestiais, né? Amém. Para mim, o conceito geral, eu acho que se resume muito no que o Franz ele estudou, né, nesse capítulo, no capítulo 14. O capítulo 2 de Daniel me pega muito, porque a visão ali de Nabucodonosor da estátua, eu acho que é algo que representa o grande conflito como um todo. Porque nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de depositar a nossa confiança em outros seres humanos. E a gente deposita a nossa confiança em governos, e todos esses governos passaram. E eu acho muito grandioso o momento que o Franz está fazendo esse estudo bíblico com o capitão, que ele pede essas informações, porque ele estava praticamente declarando: Hitler, ele não vai ter um governo eterno, Hitler, ele não vai ganhar essa guerra, ele não vai unificar a Europa, não vai acontecer isso. E ele não é o homem mais poderoso, porque o homem mais poderoso que teve foi um carpinteiro, um homem humilde que nasceu por meio de uma mulher. E um Deus que se fez homem, uma das doideiras mais grandiosas do cristianismo. Como pode um Deus se fazer homem, né? E o que eu acho grandioso nesse livro é isso, de que não importa, os reinos vêm, eles vão, não importa o que aconteça, nós vamos ter as guerras, enfim. Mas no final, a vitória é do Senhor Jesus Cristo. O reino que vai ser estabelecido é dele, e é isso que importa. E lendo os capítulos, eu lembrei do hino bem conhecido para os adventistas, pelo menos, que é Jesus é melhor, que diz que pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim, 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. E que essa possa ser a minha e a sua oração, que diante de todas as coisas que o mundo apresente, que a gente sempre escolhe Jesus, que a gente sempre retorne para os caminhos de Jesus. Bom, esse foi mais um episódio, esperamos que você tenha gostado bastante. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, de comentar também. Siga o nosso podcast no Instagram, @tuporém.podcast, e nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.